quais são os sinais de que uma pessoa com quem eu estou me relacionando pode ter o espectro autista? O espectro, como o nome mesmo já diz, é muito amplo, né? Então, cada indivíduo, mesmo que esteja dentro da condição autista, ele apresenta diversos sintomas que podem ser diferentes de outras pessoas, porque tem um contexto de vida, porque tem a idade, porque tem todo o contexto ambiental envolvido. Mas alguns comportamentos são tão impactantes que uma pessoa comum pode notar. E ao notar, pode inclusive reunir essas informações para saber o que fazer. Mulher, você tem escolha. Ao chegar a uma conclusão, indiferente de ser um transtorno ou um desvio de personalidade, você tem a escolha de estar ou não nesse relacionamento e como você estará nesse relacionamento. O quanto de você pode doar para este relacionamento, você pode fazer trocas e também poder pautar, ter certeza daquilo que você pode receber. Isso é algo que deve ser planejado dentro de um relacionamento, indiferente da pessoa ter transtornos mentais, de ter algum tipo de doença, de ter limitações ou só de ter uma personalidade diferente da sua. É necessário que você tenha essas informações para poder decidir se este relacionamento é bom para você ou não, indiferente da pessoa ser boa ou não. Uma pessoa boa pode lidar com um relacionamento ruim. E uma pessoa ruim geralmente não vai lhe dar um relacionamento bom. Vamos lá, a primeira diferença, o primeiro traço que você identifica em uma pessoa do espectro autista. Se ele está se relacionando com você, é um homem adulto, é possível que ele tenha feito adaptações, mascaramentos, como é chamado dentro desse campo do espectro autista. Mas ainda assim, alguns comportamentos são bem marcantes. Dentre todos os comportamentos, você tem algo nele, um aspecto deste homem, desta pessoa, que é muito marcante, que é a ingenuidade. A ingenuidade em adultos é um perigo, é um risco. Por quê? Pelo fato dele ser ingênuo, ele pode se colocar em situações onde ele mesmo traga um risco para si. Observe a ingenuidade do seu parceiro. Ele tem malícia? Ele consegue prever, por exemplo, situações que podem ser nocivas a ele? Em primeiro ponto, é saber se ele tem essa identificação para consigo mesmo. Então, ele identifica riscos, principalmente em outras pessoas? Ou você percebe que ele é tão ingênuo a ponto de fazer conexão com pessoas que têm uma personalidade duvidosa, a ponto de continuar frequentando alguns locais só porque ele se sente confortável por ser aceito e não exatamente porque o local é bom? Ao mesmo tempo, dentro do relacionamento, conforme a proximidade e a intimidade, você pode perceber que a ingenuidade dele estará presente quando ele não consegue te entregar aquilo que você quer, ou porque ele não entende, ou porque ele tem algum tipo de limitação para lhe entregar, mas ele fica mal. Ele realmente se sente mal por não conseguir te entregar. É possível que ele, inclusive, se afaste, né? É possível que ele tenha algumas estratégias para não enfrentar isso, mas ainda assim ele tem mal-estar por não conseguir te entregar. Então, a ingenuidade de não saber o como, o quando, pode ser um traço muito forte para você identificar, em primeiro lugar, o que seria uma pessoa dentro do espectro autista. A ingenuidade, a inocência de uma pessoa dentro do espectro é um risco para ela, mas ela pode ser sentida pelos seus parceiros típicos como uma preguiça de aprender, né? Ou até mesmo com uma falta de interesse em entregar. E aí você pode ficar confusa, mas ele sofre porque ele não consegue entender o que eu preciso. Então, esse sofrimento ele também é evidente.
Existem, logicamente, níveis no autismo. Em alguns níveis, a empatia é demonstrada com menor exposição. Não que eles não sintam empatia. Eles sentem, inclusive, né? Existe um mito de que autistas não sentem as emoções. Sim, eles sentem. O problema está justamente na expressão. E lógico, a outra parte disso é eles não conseguem reconhecer algumas emoções em outras pessoas. É necessário que se mostre a eles de forma concreta o que é sentido e o que se espera como resultado de determinada ação, de determinada conversa. Isso é muito importante e a gente vai falar mais sobre isso. Mas um traço, então, marcante em uma pessoa do espectro é a sua inocência, a sua ingenuidade, que inclusive o coloca em risco. A ingenuidade e a inocência, ela é muito diferente da preguiça, por exemplo, de tentar achar uma solução. Então, acredite que você consegue observar. Pare de se cobrar uma solução e vá reunir informações. Ao ter informações, você pode decidir se as limitações dessa pessoa com quem você se relaciona são possíveis para você de serem transpassadas, se são desafios plausíveis, negociáveis. Caso contrário, deixe que essa pessoa também se liberte. Caso contrário, busque você ajuda para saber quais são as melhores opções. Relacionamento é feito de duas pessoas ou mais. De qualquer forma, é necessário que ambas sejam ativas nesse relacionamento, para a manutenção dele, para a existência dele. As duas pessoas podem não ser ativas na mesma intensidade, na mesma profundidade, mas isso é aceitável e pode ser inclusive satisfatório. Mas ainda assim são duas pessoas envolvidas com o mesmo objetivo, que é ficarem juntas. Se o seu parceiro, mesmo que esteja dentro do espectro autista, diagnosticado ou não demonstra esse desejo de participação na manutenção do relacionamento, é necessário verificar se ele não demonstra, porque ele não sabe demonstrar, ele não tem ferramentas para isso, ele não tem estratégias para isso, ou se ele realmente não sente a necessidade dessa participação, dessa mudança, dessa manutenção. Aí sim, o diagnóstico, que faz as intervenções terapêuticas corretas, pode determinar. Ele tem esta capacidade de envolvimento ou não? E é possível que a resposta seja não. Mas se a resposta for sim, você terá que fazer uma escolha. Se você quer se envolver a ponto de modificar alguns comportamentos, porque sim, você precisará modificar alguns comportamentos, como por exemplo, se comunicar de uma forma clara e concreta, né? Passar para ele exatamente o que você está sentindo, o que você espera sentir através das ações dele, né? Então, a mudança na comunicação será a primeira coisa que vai acontecer caso você se disponha a continuar e investir neste relacionamento. E eu sempre falo da escolha porque é uma das coisas que foi tirada da mulher, a escolha. O romantismo faz com que você sempre tenha a esperança de uma mudança, mas não se esqueça do seguinte: uma pessoa autista nasceu autista e vai ser assim até o fim da sua vida. Ela será sempre autista. Ela pode aprender, ela pode melhorar, ela pode também piorar. Ela vai ter alternâncias, assim como qualquer ser humano, mas assim, ainda assim não deixará de ser autista. Não se esqueça disso. Então, quando você tiver a escolha de, com essas informações, puder fazer uma escolha de participar deste relacionamento, é necessário que você tenha essa visão também. Os desafios serão presentes, serão constantes, mas tem que pesar. Quais são os benefícios? Não se esqueça que essa inocência, ela também traz uma grande afetividade. Essa inocência, essa ingenuidade também é uma porta de entrega,
entrega de fragilidade, de aceitação da fragilidade do outro. Talvez seja necessário que ele tenha ajuda para demonstrar dele o que ele sente e reconhecer o que outra pessoa sente. Mas a partir do momento que ele entendeu, a cabeça do autista trabalha através de regras, vira uma regra. Se ele entendeu que o que ele te entrega é bom, é eficiente, é suficiente para você, confia, ele vai entregar sempre. É uma rotina e a rotina para ele é um lugar seguro. Se ele conseguir entregar algo que te satisfaça, ele vai entregar sempre, você tem mais um contexto muito benéfico para continuar esse relacionamento, que é a lealdade. Pois é, existe uma diferença grande, não é? Será que você encontra esses traços em uma pessoa narcisista, abusadora, manipuladora? Vou passar rapidamente por esses outros perfis. O narcisista faz o que faz, inclusive bem. O narcisista consegue fazer o mal e o bem. Por quê? O que importa é ele em primeiro lugar. São as necessidades, as carências, os problemas dele. Então, ele é o centro do universo dele. Se ele faz o bem a você, é pelo bem dele. Se ele faz o mal a você, é pelo bem dele. Tentar convencê-lo, tentar mostrar a ele que o que ele faz te causa um dano, te causa uma consequência, é algo praticamente impossível de explicar, porque ele está centrado no eu dele, no ego dele. Então, é realmente uma comunicação de uma mão única. É possível que, ao comunicar o que você sente em relativo a desconfortos, o que você vai receber são acusações. Mas eu só fiz isso com você porque você fez tal coisa comigo. E não vai sair desse campo. Então, o narcisista tem em si o ponto principal da sua convivência. E ele convive muito bem, ele socializa muito bem, mas sempre sendo ele o foco das prioridades, da atenção, da satisfação. Nunca você. Você será sim usada para que ele chegue nesse ponto. Inclusive, ele pode te fazer bem, mas ele também pode te tirar esse bem e te fazer mal, contanto que para ele isso seja uma ação necessária. Ele sempre vê qualquer ação dele como necessária para que ele possa chegar aonde ele precisa chegar. É uma necessidade dele. E ele vai passar por cima de você ou ele vai te acarinhar se for necessário para que ele chegue onde ele precisa chegar. Um abusador vai retirar de você todo o seu potencial de escolha. Resumindo isso, já dá para você ter uma boa visão de um abusador. Então, ele retira de você os potenciais sociais, te isola das pessoas, ele pode retirar o teu potencial financeiro ou usar para ele mesmo. Então, o potencial financeiro é teu, mas ele usa em prol dele. Ele vai tirar de você a sua autoestima, a sua segurança, a sua confiança. Então, o abusador, ele tira de você qualquer aspecto bom e benéfico. E todos esses aspectos ficam na mão dele, para que ele use quando ele precisar. Então, você só será boa diante das regras morais, éticas e de comportamento que ele lhe disser, certo? Então, não é por uma conquista tua, é sempre algo que ele vai ter que lhe dar. E, lógico, esse comportamento tem uma finalidade, que é mantê-la presa a ele. O porquê que o abusador tem essa personalidade tem, logicamente, uma resposta, mas se eu abordar aqui o vídeo vai ficar muito grande. Mas veja a diferença entre o narcisista e um abusador. O narcisista pode ser abusador? Ele é abusador. Mas existem abusadores, e a maioria são, que não são narcisistas. Eles só fazem uma moeda de troca. Então, essa moeda de troca, ou seja, ele retira tudo de você e só te dá conforme as necessidades dele, é um pouco diferente do narcisista. O narcisista pode, inclusive, te dar muitas coisas, contanto que seja em benefício próprio. O abusador simplesmente não vai te dar.
É necessário que você sempre esteja correndo atrás dele para que ele possa ir soltando as migalhas conforme a conveniência dele. E o objetivo é sempre, sempre te manter presa. Por isso as migalhas. Aí nós temos vários outros tipos de personalidades e temos alguns fatores que não estão exatamente ligados à personalidade, mas sim ao formato do relacionamento. Então, um relacionamento tóxico, por exemplo, ele não tem a ver com uma personalidade narcisista e abusadora. Ele tem a ver com uma dinâmica. A toxicidade, ela mexe com a química do nosso corpo e é por isso o termo tóxico. Então, um relacionamento com muitos altos e baixos, idas e vindas, carinho, amor e violência, ele se torna um relacionamento tóxico, porque a química do nosso corpo muda a cada cenário. E os cenários são muito contrastantes, muito opostos. Então, como pode a pessoa que te faz carinho em um determinado momento também te socar em outro momento? Essa química ela altera. Então, ao mesmo tempo que você quer receber aquele aconchego, em outro momento você vai receber uma violência. Então, nesse sentido, nós temos uma pessoa violenta, abusiva, pode ou não ser um narcisista, mas é muito marcante esse traço de idas e vindas. E o que torna um relacionamento tóxico com este termo? Você não consegue se decidir, você não consegue escolher, né? Qual vai ser a definição, os limites desse relacionamento para a sua própria proteção? Porque você acostuma com a química. Essas subidas e descidas, elas viciam. Então é muito difícil de você sair de um relacionamento tóxico e é muito difícil você começar um relacionamento saudável se você não souber esse funcionamento psíquico e químico que acontece no seu corpo quando você tem um relacionamento assim. Isso realmente muda o seu funcionamento. Então nós não estamos falando de um trauma psíquico somente. Nós estamos falando de uma fisiologia que muda. Essa fisiologia, ela muda através de um relacionamento que tem um impacto deste tamanho na sua vida, ok? Um relacionamento disfuncional, por exemplo, ele pode ser um desencontro de valores, por exemplo. Você tem determinados valores, a outra pessoa tem um determinado valor e vocês não conseguem caminhar juntos em direção ao objetivo, porque os valores são diferentes. Se os valores são diferentes, as formas de caminhar pela vida também são diferentes. Então, como que você caminha com uma pessoa que chega a um determinado objetivo de uma forma diferente da sua? Vou dar um exemplo. Você quer uma promoção no seu trabalho e dentro dos seus valores, né, você acredita que você deve mostrar trabalho, depois ir conversar com o seu gestor e falar para ele: agora está na hora de me dar uma recompensa, eu mereço ter um cargo melhor, eu mereço ter um melhor salário. Então, o seu valor é do merecimento. Então, você mostra, né, o seu valor e espera que seja reconhecida. O seu parceiro pode ter um valor diferente. E aqui eu não estou tratando de gêneros, eu só dei o exemplo. Então, o seu parceiro ou sua parceira, então, pode ter um valor diferente. Por exemplo, eu já nasci merecendo ter tudo na minha vida. Então, quem estiver na frente não entende, não reconhece, está cometendo uma injustiça comigo. Então, talvez eu tenha que derrubar as pessoas à minha frente e não mostrar que eu sou competente. Esses valores, eles podem entrar em choque, inclusive na hora de vocês terem planos em conjunto, poder juntar finanças, criar filhos, ser sócios da mesma empresa. Então, neste quesito, é disfuncional, não funciona, entende? Um relacionamento pode ser ruim e funcionar. Então, temos duas pessoas com histórias de vida, por exemplo, em que foi naturalizada a violência. Dentre essas duas pessoas, na hora que elas se relacionam, elas são violentas, elas são agressivas umas com as outras. Pode ser, inclusive, verbalmente. Sempre se tratam com brutalidade, mas para elas funciona. Quem vê de fora fala: por que ele trata ela assim? Por que ela trata ele assim? Mas estão há 20, 30 anos juntos. Então, algo ali funciona.
Não significa que seja saudável, mas está funcionando. Agora, o que não funciona é disfuncional. E disfuncional também é necessário que seja feita alguma intervenção. Tudo isso é papo de terapia, entende? Sentir o desconforto no seu relacionamento, é necessário encontrar a causa? Sim, mas primeiro tem que ter o autoconhecimento. É necessário que veja em você de onde vem, para onde você quer ir. Antes de olhar para o seu parceiro e observar, veja quais são as tuas prioridades, né? Investe em te conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo, desvenda-te. Isso é muito importante. E isso vai fazer muita diferença nos seus relacionamentos, não há dúvida. Né? Não espere que uma pessoa te conheça melhor do que você mesma. E assim, adivinhe, inclusive, o que você precisa. Eu gostei disso. Eu vou fazer o vídeo sobre esse tema. Quando que a gente espera que o outro adivinhe o que a gente pensa? Faz parte do romantismo. Se você estiver se relacionando com alguém dentro do espectro autista, sinto muito lhe informar, ele não adivinha. Se uma pessoa típica, convencional, já não adivinha, aquele portador, aquele que está dentro da condição do espectro autista, não adivinha mesmo. Às vezes nem você falando ele consegue entender. Imagina você querendo que ele adivinhe os seus desejos. Esquece disso. Vamos acertar essa comunicação? Eu vou fazer um próximo vídeo falando nisso, que eu gostei da ideia. Vamos acertar essa comunicação de você para você mesmo e de você para o outro. Mas fica com esse diferencial. É autista? É ingênuo. É ingênuo. Se não tem ingenuidade, se você não sente essa pureza, talvez porque você mesmo na sua vida não tenha passado por experiências onde você tem identificado pureza, busque ajuda também. A pureza é algo muito fácil de se notar. Ela é leve, ela vem, ela te acolhe, ela te convence sem nem precisar usar palavras. Ingenuidade, inocência, todo autista tem. Esse é o primeiro vídeo para a gente começar a diferenciar típicos de atípicos. Vai dar certo. Até o próximo.